A Bíblia Hebraica, Pentateuco, Livro de Gênesis. Capítulo 38. E foi, naquele tempo, que Judá se separou de seus irmãos e foi com um certo adulamita chamado Irá. Ali Judá viu uma mulher, cananeia, filha de Xuá. Tomou-a e deitou-se com ela. Ela se engravidou e deu à luz um filho, a quem chamou Er. Engravidou novamente e deu à luz outro filho, a quem chamou Onã. Engravidou mais uma vez e deu à luz outro filho, a quem chamou Selá, que quando nasceu Judá estava em Quezibe. Judá tomou uma esposa para seu primogênito Er, cujo nome era Tamar. Er era o primogênito de Judá, mas, como Er era mau aos olhos do Eterno, o Eterno matou. Então Judá disse a Onã: vá até a mulher de seu irmão e case-se com ela, para que você possa gerar descendência para seu irmão. Mas Onã, pensando que não seria a sua semente, sempre que se deitava com a viúva de seu irmão falecido, derramava seu sêmen na terra para não gerar descendência para seu irmão. Isso desagradou ao Eterno, que o matou. Então Judá disse a Tamar, sua nora: fique viúva na casa de seu pai até que meu filho Selá cresça, pois ele dissera, que ele não morra também como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa de seu pai. Passado algum tempo, morreu a filha de Xuá, esposa de Judá. E Judá, consolado, subiu a Timiná com os seus tosqueadores, acompanhado por seu amigo Irá, o adulamita. E disseram a Tamar: veja, seu sogro, pai de seu marido, está subindo a Timiná para tosquear as ovelhas. Então ela tirou as suas vestes de viúva, cobriu-se com o véu e sentou-se à entrada de Enaim, que fica no caminho para Timiná, pois tinha visto que Selá já estava adulto e não a havia dado como esposa. Quando Judá viu, pensou que ela fosse uma prostituta, pois seu rosto estava coberto. Ele desviou-se do caminho para ir até ela, sem suspeitar que ela fosse sua nora, e lhe disse: deixe-me estar contigo. Ela lhe perguntou: o que você me dará para estar comigo? Ele respondeu: enviarei um cabrito do meu rebanho. Ela lhe disse: você me dará uma garantia até que eu envie o cabrito? Ele perguntou: que garantia você quer? Ela respondeu: seu anel, sua túnica e o cajado que você tem na mão. Ele lhe deu tudo isso, e entrou em sua casa, e ela concebeu dele. Ela se levantou, saiu, tirou o véu e vestiu novamente suas vestes de viúva. Judá enviou o cabrito por intermédio de seu companheiro adulamita para receber o penhor da mulher em troca, mas não a encontrou. Então perguntou aos homens da região: onde está a prostituta que estava à entrada de Naim, junto à estrada? Eles responderam: não havia prostituta aqui? Judá voltou e disse: não a encontrei. E os homens daquele lugar disseram que não havia prostituta. Então Judá disse: deixe-a ficar com os meus pertences para que não sejamos envergonhados. Você é testemunha de que eu queria dar-lhe o cabrito, mas não a encontrei. Cerca de 3 meses depois, Judá foi informado. Tamar, sua nora, prostituiu-se e engravidou. Então Judá ordenou: levem-na para ser queimada viva. Mas, quando a trouxeram, ela mandou dizer ao seu sogro: engravidei do homem a quem pertencem estes pertences. E ela acrescentou: por favor, identifique de quem são este anel, esta túnica e este cajado. E eles os identificou, dizendo: ela é mais justa do que eu, porque não lhe dei meu filho Selá. E ele não teve mais relações com ela. E quando ela deu à luz, havia gêmeos em seu ventre. E na hora do parto saiu uma mão, à qual a parteira amarrou um fio carmesim brilhante, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ela retirou a mão, o irmão dele saiu primeiro, e ela exclamou: como você conseguiu sair primeiro? E deram-lhe o nome de Perez. Depois saiu o irmão dele, com um fio amarrado na mão, e deram-lhe o nome de Zerá. Está gostando deste áudio? Não se esqueça,
Apoie este projeto que publicará mais de 300 áudios em português fluido e de fácil entendimento dos mais de 900 capítulos da Bíblia Hebraica. Inscreva-se, dê o seu like e compartilhe. Seja você também um colaborador para trazer luz à humanidade. Seguimos. Capítulo 39. José foi levado para o Egito, onde Potifar, o oficial do faraó e comandante da guarda, o comprou dos ismaelitas que o haviam trazido para lá. O Eterno estava com José, e assim ele prosperou mesmo como servo na casa de seu senhor. Potifar viu que o Eterno estava com ele e que em tudo o que fazia, o Eterno o fazia prosperar. José encontrou graça aos seus olhos e ganhou sua confiança. Então Potifar o colocou no comando de sua casa e de tudo o que possuía. Desde o momento em que o nomeou administrador de sua casa e de tudo o que tinha, o Eterno abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Eterno estava sobre tudo o que ele possuía, em casa e no campo. Potifar deixou tudo o que possuía aos cuidados de José, não se preocupando com nada além da comida que comia. José era bonito e tinha uma aparência formosa. Depois disso, a mulher de seu senhor olhou para José e disse-lhe: "Venha deitar-se comigo." Mas ele recusou, dizendo: "Meu senhor não exige nada de mim nesta casa e me confiou tudo o que possui. Não há ninguém maior nesta casa do que eu. Ele não me negou nada, a não ser você, porque você é a esposa dele. Como eu poderia cometer uma maldade tão grande e pecar contra Deus?" Ela insistiu dia após dia, mas José se recusava não só a deitar-se com ela, mas também a ficar a sós com ela. Certo dia, José entrou na casa para fazer seu trabalho e não havia ninguém lá. Ela o agarrou pela capa e disse: "Deite-se comigo." Mas ele deixou a capa na mão dela e fugiu. Quando ela viu que ele havia fugido, deixando a capa para trás, gritou para os homens da casa: "Vejam, ele nos trouxe um hebreu para nos enganar. Ele veio para deitar-se comigo, mas eu gritei. E quando ele me ouviu gritar, deixou a capa ao meu lado e fugiu." Ela guardou a capa até a chegada do marido e contou a história. "O servo hebreu que você nos trouxe veio e zombou de mim. Quando gritei, ele fugiu, deixando-me apenas a capa." Ao ouvir isso, Potifar ficou furioso. Agarrou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. Mas o Eterno estava com José, e ele encontrou graça aos olhos do carcereiro, que colocou todos os prisioneiros sob seus cuidados e o encarregou de tudo o que ali acontecia. O carcereiro não se preocupava com nada sobre a responsabilidade de José, porque o Senhor estava com ele e o fazia prosperar em tudo. Capítulo 40. E foi depois destes acontecimentos que o copeiro e o padeiro do faraó, rei do Egito, ofenderam seu senhor. O faraó ficou irado com ambos, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e os prendeu. Ele os aprisionou na mesma prisão onde José estava. O capitão da guarda os colocou sob os cuidados de José, e eles ficaram lá por muitos dias. Ambos tiveram um sonho naquela mesma noite, cada um com seu próprio significado, e tanto o copeiro quanto o padeiro se esforçaram para entendê-los. Na manhã seguinte, José os encontrou abatidos e lhes perguntou: "Por que vocês parecem tão tristes hoje?" Eles responderam: "Tivemos sonhos e não há ninguém que possa interpretá-los." José lhes disse: "As interpretações pertencem a Deus. Por favor, contem-me seus sonhos." O copeiro-chefe contou a José o seu sonho. "Havia uma videira diante de mim com 3 ramos. Assim que brotaram, floresceram, e os seus cachos produziram uvas maduras. A taça de Faraó estava em minha mão, e eu peguei as uvas, as espremi na taça e a coloquei na mão de Faraó." José lhe disse: "Esta é a interpretação. Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restituirá ao seu cargo, e você colocará novamente a taça em sua mão, como antes. Mas, por favor,
Quando tudo correr bem para você, lembre-se de mim e fale com Faraó a meu respeito para que ele me liberte deste lugar. Fui levado à força da terra dos hebreus e aqui também não fiz nada para merecer ser preso. Quando o padeiro-chefe viu que a interpretação era favorável, disse a José: Eu também tive um sonho. 3 cestos de pão estavam sobre a minha cabeça. No cesto de cima havia todo tipo de pães para Faraó, e os pássaros os comiam. José lhe respondeu: Esta é a interpretação. Os 3 cestos representam 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça, mas para tirá-la de você, ele o pendurará numa árvore e as aves comerão a sua carne. No 3º dia, que era o aniversário de Faraó, ele ofereceu um banquete a todos os seus servos, e chamou o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Restituiu o copeiro-chefe ao seu cargo e colocou a taça de volta na mão de Faraó. Mas mandou enforcar o padeiro-chefe, exatamente como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Gostou deste áudio? Esperamos que sim, e que tenha sido muito útil para você. Neste caso, te pedimos que nos faça um grande favor. Curta, deixe um comentário e compartilhe com quem você achar que também se beneficiaria com ele. Vamos criar uma corrente de bondade neste mundo e espalhar a palavra do nosso Deus eterno, o Criador do Universo. Sua curtida ajudará este áudio a alcançar muitas pessoas como você. Obrigado! Se você ainda não pode vir à Terra Santa virá até você. Aprecie a beleza e a energia únicas de Jerusalém, através de nossas pedras autênticas, extraídas dos arredores da cidade sagrada. Cada pedra encapsula a própria essência deste lugar excepcional. É um símbolo da herança espiritual e cultural de Jerusalém, um lugar onde milhares de anos de história, tradição e fé se entrelaçam. Perfeito para sua casa ou como um presente para alguém especial. Essas pedras são apresentadas em sua forma natural, a mesma daquelas encontradas nas antigas muralhas e ruas da cidade. Estas peças não são apenas uma bela lembrança, são um lembrete tangível da conexão que muitos de nós sentimos com esta terra sagrada. Receba em sua casa, diretamente da Terra Santa, essas pedras que testemunharam todos os eventos bíblicos. Pedras de Jerusalém, uma lembrança eterna, cheia de história, energia e significado. Adquira a sua hoje mesmo.